Esta história original pertence ao canal KS Studio, e sua repostagem, seja da história ou do vídeo, não é permitida. Plágio é crime. Obra protegida sob Lei 9.610. Atenção! Esta produção é totalmente amadora e independente, com recursos muito limitados. Pedimos a você que está ouvindo compreensão. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente o que achou do capítulo. Com sua interação, o canal cresce e a qualidade dos vídeos também. Novos capítulos toda quarta-feira, às 18 horas. Classificação indicativa. Mais 18 anos. Capítulo 5 Guerra Fria dos Amantes. A tal ilha tropical era Honolulu, no Havaí. Lila sabia que os pais de Garrett possuíam um hotel lá, mas era só. Ele nunca tinha feito esforço nenhum em incluí-lo em sua família, ou contado muito sobre eles. E depois de conhecer o Sr. e a Sra. Stanford, ela deixou de querer que ele o fizesse. Lila nunca tinha se sentido tão inadequada e fora de lugar quanto na noite que jantou com os dois. Era engraçado pensar que ela realmente tinha achado que aquele relacionamento daria certo. Lila com certeza não havia passado de uma namorada exótica para Garrett, assim como seus pais tinham insinuado. Bem, vivendo e aprendendo. Já era tarde para se arrepender. Ela permaneceu silenciosa durante a viagem. Seria a primeira vez que veria ele depois do término. Se perguntava se seu estado de espírito resignado se manteria quando se encontrassem. Não pela primeira vez, Lila pensou que aquele plano de vingança talvez tivesse sido uma má ideia. Ela nunca tinha tido problemas com sudorese na vida, mas dentro do avião se viu com as mãos ensopadas de suor. Sua audição se aguçara por várias vezes, como se Garrett fosse aparecer gritando no meio do voo. Quando percebeu que estava com dificuldade de respirar, a ficha de Lila caiu. Sua ansiedade estava chegando no teto, e ela estava prestes a ter um ataque de pânico. Mateu, que tinha passado as últimas horas a observando de canto de olho, agarrou sua mão com carinho. Apertou os dedos dela entre os seus e sussurrou um "Está tudo bem". Foi o suficiente para impedi-la de ter um surto completo. Lila fechou os olhos pelo resto do tempo até a aterrissagem e se concentrou apenas em sua respiração e no toque de Mateu. Quando desembarcaram, as malas de Lila demoraram a aparecer na esteira. Havia um ônibus esperando por eles, então Mateu decidiu ir na frente, para guardar sua bagagem e impedir que ele partisse sem os dois. Só o que não esperava era encontrar Barbie e Ken recepcionando os convidados. Achava que só os veria no hotel. Mas lá estavam eles, prostrados diante do veículo como duas estátuas de cera. Como o bom rato de academia que Garrett era, não perdeu a oportunidade de mostrar o corpo. A camiseta branca que usava estava com mais botões abertos que fechados. Sua calça jeans era tão apertada que quase dava a ele uma pata de camelo entre as pernas. Hillary estava bonita como sempre, com um vestido rodado branco. No entanto, parecia mais artificial do que nunca, por um motivo que Mateu não conseguia dizer ao certo. Talvez fosse o sorriso de comercial de pasta de dente. "Mateu, você veio!" exclamou Hillary, dando pulinhos em cima de seus saltos altíssimos. "Que bom!" "Você convidou, então eu estou aqui." "Como foi a viagem?" Garrett desceu a mão pesada sobre o ombro magricelo do rapaz, apertando sem misericórdia. Foi tranquila como um cochilo. Mateu não se deixou intimidar pela força do cumprimento. Se o bullying que sofreu na época da escola serviu de alguma coisa, foi aumentar sua resistência à dor. "E cadê sua acompanhante? Fiquei surpresa quando disse que ia trazer alguém." "É alguma prima sua?" O casal ostentava aquele clássico olhar de deboche mal disfarçado com simpatia. Então Mateu teve finalmente uma clarificação das ações deles. Nunca tinha duvidado de que aqueles dois eram uns escrotos, mas mesmo assim foi um pouco difícil entender o porquê deles terem o convidado para o casamento. Quer dizer, os noivos tinham quase 30 anos. Eles seriam imaturos o suficiente para levarem uma piada cruel àquele nível? No entanto, vendo o mais puro êxtase nos rostos deles só em fazerem provocações tão tolas como aquelas, ele entendeu. Garrett e Hillary estavam entediados um com o outro. Muito.
o suficiente para tentarem descontar em terceiros. Mateus supunha que já não devia ser tão excitante para eles se relacionarem, agora que não precisavam mais se esconder. Deplorável. Seria uma relação bem incestuosa se fôssemos primos, disse Lila, que tinha surgido do nada ao lado dele. Estava surpreendentemente radiante, considerado o que tinha acontecido no avião. Sua pele e cabelo reluziam sob o sol havaiano. Enquanto Hilary parecia estar pronta para ir a uma festa nos Hamptons, Lila se mesclava ao local. Mateu não iria tão longe quanto dizer que ela parecia polinésia, mas havia um frescor em Lila que parecia pertencer àquela ilha. Ela vestia um short jeans curto, com um cós dobrado e desabotoado, junto de um top cropped azul, que deixava seu abdômen macio à mostra. Era como uma deusa fantasiada de humana. Lila? Exclamaram os noivos. Surpresa! Não acharam mesmo que eu perderia o evento do ano, né? Ela sorria grande, como se estivesse realmente entusiasmada, mas Mateu conseguia ver a malícia por trás de seus olhos. Bem, você disse que não vinha, então... disse Garrett sem muita confiança. Para que tomar o quarto de outro convidado podendo ficar no do Mateu? E eu achei que era a ocasião perfeita para anunciar nosso namoro. Vocês estão juntos? Hilary perguntou como se estivesse engasgada. Sim. Mateu enlaçou a cintura de Lila com o braço direito. Não falamos antes porque não sabíamos como vocês reagiriam. Mas já que vocês nos convidaram para o casamento, tá tudo bem, né? Sem mágoas. Lila piscou seus longos cílios de uma maneira tão inocente que Mateu sentiu vontade de rir. Garrett e Hilary passaram de debochados a catatônicos. Talvez Mateu nunca mais fosse ver na vida algo tão satisfatório quanto a mudança de expressão deles, quando viram Lila chegar. Quem olhasse pensaria que eles estavam prestes a ter um AVC. Infelizmente, no entanto, eles logo se recompuseram. O noivo pigarreou e entrelaçou os dedos na mão de sua amada antes de dizer: Claro, somos todos adultos aqui. Maturidade sempre. O que aconteceu fica no passado. Hilary jogou a cabeleira para trás. Nem a loira acreditava no que ela tinha dito. Mateu e Lila podiam ver nos olhares nada amigáveis deles que ambos tinham entendido como seriam as coisas entre os quatro, pelo menos em parte. E o que aparentava ser um acordo de paz era, na verdade, o início de uma guerra fria. Melhor ainda, as coisas ficariam mais interessantes. Hilary e Garrett seguiram viagem em seu carro, enquanto Mateu e Lila embarcaram no ônibus, observados por vários olhares tortos e rudes. Claro que nenhum dos dois esperava serem recebidos com flores, mas era muita audácia daquele pessoal fazer cara feia, como se eles tivessem sido os traidores. Lila não se surpreenderia se metade daquela gente já tivesse conhecimento do caso de Garrett e Hilary enquanto ele acontecia. Mas bem, assim era a vida, e eles estavam em território inimigo. Claro que não haveria empatia. Assim que se acomodaram em seus assentos, Lila reclinou um pouco seu banco e deu uma olhada na paisagem lá fora. O Havaí podia ser um destino clichê, mas ainda assim era do caralho. Ela ficou observando a paisagem pela janela por um tempo. A vegetação era bem verde e viva, e estava por todo canto, como se a ilha fosse um paraíso ecológico. Era como Lila achava que todo lugar devia ser, a flora local vivendo em harmonia com a tecnologia humana. Pelo menos era o que parecia estar acontecendo na visão dela. Deixando todo o encantamento de lado, ela precisava conversar com Mateu. O pequeno episódio dela durante o voo tinha impedido eles de estabelecerem certos detalhes. Vem cá, me cielo. Ela fez sinal para que ele se aproximasse. Mateu levantou o braço da poltrona e se aconchegou no abraço que ela oferecia. Conhece alguém aqui? Ela sussurrou no ouvido dele. Só alguns da empresa. O resto nunca vi. Muito bem. Então vamos presumir que são todos amigos íntimos do noivo. Ela sorriu, disfarçando o assunto que discutiam. Temos de fingir na frente deles também, ok? Ok. Aquilo não seria um problema. Mateu se sentia particularmente inclinado a fazer qualquer coisa que Lila mandasse. Em prol da missão, é claro. Seja lá qual fosse. Os dois passaram o resto do trajeto bem próximos um do outro, soltando risadinhas cúmplices.
Mateu imaginava que era isso que casais em fase inicial faziam. Lila tinha reforçado 1001 vezes a necessidade de dar o tom mais verídico possível àquele relacionamento. Então ele só podia imaginar o quão mortificada ela ficaria se alguém descobrisse a verdade. No que dependia dele, ninguém ia duvidar. Chegaram ao lugar onde iam ficar hospedados, e para seu horror, era lindo. O hotel era enorme e tinha uma arquitetura clássica e delicada, com uma paleta de cores pastéis que passava um sentimento de calmaria. Vasos de flores das mais finas cerâmicas, móveis artesanais e pinturas de bom gosto se espalhavam pela recepção de maneira harmônica. Mateu teve até que limpar seus óculos para ver direito. Droga. Não seria possível zombar do hotel sem parecer um invejoso despeitado. Antes que pudessem seguir para o balcão a fim de se registrar, Mateu e Lila viram os outros convidados se reunirem em frente a uma pequena plataforma, onde os noivos estavam prestes a dar um discurso. Conhecendo os dois, aquele seria o primeiro de muitos. Sejam bem-vindos, amigos, ao nosso casamento, começou Garrett, projetando a voz exageradamente. Agradecemos sua presença imensamente. Esta semana será sobre amor, tanto o quanto sentimos um pelo outro, quanto o que sentimos por vocês. Continuou Hilary, lançando um olhar estranho para Lila. A acompanhante de Mateu apenas sorriu de modo tácito, sem desviar o rosto. Preparamos atividades incríveis para os próximos dias, que celebram pedaços da nossa história e vão impressionar vocês. Isso aqui tá parecendo um acampamento de férias. Mateu sussurrou, procurando distrair Lila, que parecia muito rígida em sua postura confiante. Funcionou. Suas feições visivelmente se suavizaram quando ela se inclinou para responder. Se jogar uma lona em cima, vira um círculo. Ambos reprimiram um sorriso. Vocês receberão um folheto com a nossa programação para a semana. Mas já vou adiantando que nossa primeira atividade vai ser abrir os presentes que vocês nos deram. Assim que Garrett falou, funcionários começaram a entregar os papéis. À noite vamos nos separar. Os homens vão apostar com o Garyzinho na sala de jogos e as meninas vão para o spa comigo. Vai ser ótimo. Eles tinham 1 hora para se instalar no quarto. Funcionários foram encarregados de guiar os outros convidados, mas a noiva fez questão de levar Lila e Mateu para onde ficariam. Ao longo do caminho, ela foi falando curiosidades inúteis sobre o hotel e detalhes sobre a cerimônia, num tom de voz particularmente irritante. Mateu pensou que Lila podia explodir a qualquer momento. Aqui estamos. A loura entregou o cartão-chave a Mateu. Obrigado pela gentileza. Não é nada. Caso precisem de algo, Garyzinho e eu estamos no quarto ao lado. O casal de faz de conta se olhou entre si, sentindo a mesma estranheza e fazendo a mesma pergunta com o olhar. Que diabos? Ah, se ouvirem gritos no meio da noite, não se assustem, ela disse antes de ir embora. Às vezes nos empolgamos demais. Com uma piscadinha sacana, ela se despediu e voltou por onde veio. Mateu, disse Lila assim que passaram pela porta do quarto. Você seria meu álibi num julgamento por assassinato? Pode crer. Uau! Mateu largou as malas e deu uma boa olhada ao redor. Nossa, era incrível. Ele nem sabia que existiam camas tão grandes quanto aquela. E devia ter 1 milhão de travesseiros em cima dela, macios como nuvens. Os outros móveis espalhados pelo cômodo eram ricos em entalhes e ornamentos, numa pegada Palácio de Versalhes. Havia uma penteadeira com um enorme espelho redondo, uma cômoda pequena e 2 mesinhas de cabeceira. Em frente à TV que estava pendurada na parede, ficava um sofá grande e inconfortável, em formato de L, e perto dele uma mesinha de centro. Ainda bem, pois provavelmente seria ali onde Mateu dormiria. Ele foi até o banheiro só para checar, e só faltou pular de alegria ao ver que tinha uma hidromassagem lá. Enquanto isso, Lila abriu as portas de correr que davam acesso à praia. Antes de chegar na areia, tinha um pequeno pátio coberto. Nele tinha 2 espreguiçadeiras, uma mesinha redonda e 2 cadeiras brancas. O mar ficava a uns 300 metros de areia branca de distância. Uma vista inacreditável. E Garrett nunca tinha tido interesse de trazê-la ali. 24 meses de tempo perdido, gastos naquele traste. Ah, mas ela ia fazer ele comer o pão que o diabo amassou. Ah, se ia.
Quando ela voltou para dentro, Mateus estava deitado, aproveitando a maciez do colchão. A diária daqui deve ser um roubo, ele disse ao notá-lo observando. Gira em torno de 2.500, se não me engano. Lila deitou ao lado dele e imitou sua posição, com as mãos repousadas em cima da barriga. Os dois ficaram olhando para o teto branco por longos segundos antes de ela falar de novo. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Não, ele riu anasalado. O certo seria seguir em frente. Seria a coisa madura a se fazer. Mas sei lá, todo mundo tem direito de fazer a coisa errada de vez em quando. Além do mais, eles que começaram. Que infantilidade! Ela provocou, cutucando ele com o cotovelo. Não foi para isso que viemos aqui? Para sermos infantis? Ele virou para ela e Lila ficou presa naqueles olhos de passarinho por um momento. Algo neles era tão esteticamente prazeroso que a fazia sentir vontade de desenhá-los. Nós devíamos nos arrumar. Ela desviou o olhar ao perceber que tinha passado tempo demais. Se importa se eu tomar banho primeiro? Ela nem esperou ele responder. Foi logo tirando umas peças de roupa de dentro de sua mala, junto de uma bolsa necessaire com seus produtos de higiene pessoal, e se enfiou no banheiro. A expressão sempre franca e serena no rosto dele a desconcertava de uma maneira que ela não entendia, e também não queria entender. Era necessário focar no objetivo daquela viagem, e somente nele. Qualquer que fosse o motivo por trás do calorzinho que Lila sentia ao encarar Mateus, não interessava. Quando ela saiu, poucos minutos depois, Mateus estava desfazendo a mala de maneira metódica. Você é a pessoa mais organizada que eu já conheci, ela comentou enquanto enxugava o cabelo. Não é natural. Minha mãe era muito exigente com esse tipo de coisa. Mateus deu de ombros. A minha também, mas eu não... Antes que Lila pudesse completar a frase, bateram na porta. Serviço de quarto, uma voz disse do lado de fora. Depois de espiar pelo olho mágico e se certificar de que era um empregado do hotel, Mateus abriu a porta. O funcionário empurrou para dentro uma daquelas mesinhas com rodinhas. Em cima dela haviam alguns quitutes locais que cheiravam maravilhosamente bem e um arranjo floral intricado, com os cumprimentos do noivo. Disse o homem ao entregar um cartão a Lila, e então se retirou. Estou feliz que veio. G. Lila mostrou o que havia escrito nele e Mateus sacudiu a cabeça. Como ele muda de tom rápido. O rapaz ironizou. Clássico, Garrett. Quer comer? Agora não dá tempo. Quando voltarmos, talvez. Lila assentiu e foi a vez de Mateus se trancar no banheiro. Pouco tempo depois, os dois percorriam novamente o longo corredor que levava até o saguão do hotel, e de lá conseguiram achar o caminho até um dos salões de festa. Não era uma sala muito grande. Tinham algumas fileiras e cadeiras transparentes onde a maioria do pessoal já estava sentada, voltados para onde estavam os noivos. Garrett e Hillary estavam sentados numa espécie de trono. Aliás, Garrett estava. Hillary estava sentada no colo dele, como se ele fosse o Papai Noel. Atrás dos dois, uma pilha enorme de presentes. Lila podia ver a caixa marrom com um laço vermelho que continha o seu, bem na base da pilha. Seu coração bateu ansioso para que o abrissem, mas eles preferiram iniciar pelos do topo. O casal de mentirinha acabou sentado mais atrás, no cantinho. Um presente foi sendo aberto atrás do outro, cada um sendo acompanhado por explicações de quem o estava dando, e alguma piada sem graça feita pelos noivos. A maioria eram coisas caras, como lingeries de grife, relógios e de vez em quando algum aparelho eletrônico, até que abriram um diferente, uma rosa imersa em um líquido transparente dentro de uma redoma de vidro como a rosa de A Bela e a Fera. Esse é o meu, uma loira que tinha exagerado no bronzeamento artificial se pronunciou. Você se lembra de onde é essa rosa, Hillary? Não faço ideia. A noiva retrucou, não parecendo nem um pouco impressionada. É do buquê de Dia dos Namorados que você ganhou do Garrett, lembra? Quando você me mostrou ele, disse que iam se casar um dia. O rosto de Hillary se iluminou como se ela finalmente tivesse se lembrado e sua expressão ganhou um tom malicioso. Lembro sim. Foi o nosso primeiro Dia dos Namorados juntos esse ano.
e passamos o feriado grudados. Lembra, amor? Ela se virou para Garrett. Você encheu minha casa de rosas. Lila mordeu a língua. O dia dos namorados tinha sido meses antes de Garrett e Lila se separarem. Hillary sabia disso. Todos ali sabiam disso. Lila nunca ligou para esse tipo de feriado, então quando Garrett afirmou que tinha trabalho a fazer, ela não se importou. Ela também estava ocupada, tentando terminar um storyboard há pouco tempo do prazo final. Quando ele voltou aquela noite com uma meia dúzia de rosas e uma caixa de bombons, Lila se deu por mais do que satisfeita. Deus, que burrice a dela. Que cegueira. Como ela pôde simplesmente deixá-lo solto por aí para fazer o que quiser? Talvez se ela tivesse ficado mais em cima, prestado mais atenção na agenda dele. Mas Lila nunca teve paciência para manter seus namorados na coleira. Era exaustivo tentar controlar os passos de alguém, e na maioria das vezes não fazia diferença. Quantas amigas neuróticas ela tinha, que apesar do máximo esforço acabavam traídas das maneiras mais vis e imagináveis. Um bom namorado não precisa ser vigiado para não trair. Um bom namorado simplesmente não trai. O único arrependimento que ela tinha verdadeiramente era o de não ter terminado tudo com ele meses antes. Ela sentiu um leve puxão em sua mão. Mateu indicou com a cabeça que Garrett já tinha um microscópio em mãos. Todos olhavam para ela como se esperassem algo. Por um segundo ela somente encarou de volta. Você que escolheu, Lila? Claro que foi. Ele sorriu. Acho que só você sabe do meu interesse em biologia. Ah, sim! Lila se levantou e os olhos a acompanharam. Eu lembrei que você tinha quebrado seu microscópio anterior. Então te trouxe esse. Adorável, disse Hillary friamente. Os noivos já iam passar para o próximo presente quando Lila continuou falando. Mas você também deve usar ele, Hillary. Agora que você vai se casar com Garrett, vai ver coisas pequenas com frequência. Vai ser bom tornar isso um hobby para você também. Finalizou ela com um sorriso genuinamente doce. Ninguém disse nada. Era possível ouvir os gregos cantando. Mateu pôs a mão na boca, dando o máximo de si para não gargalhar até as lágrimas. Lila simplesmente voltou a se sentar e permaneceu com a mesma expressão de bom moço no rosto. Para superar o mal-estar, um bom samaritano sugeriu que os noivos abrissem seu presente, e depois de alguns comentários engraçadinhos, o clima se suavizou um pouco. Mas a estranheza da situação pairou no ar até o momento em que todos foram liberados daquela reuniãozinha. Algumas pessoas lançaram olhares atravessados para os dois enquanto deixavam o salão. Outros simplesmente ignoraram suas existências. Lila se sentiu muito satisfeita consigo mesma, enquanto ria junto a Mateu no caminho para o quarto, até se lembrar que logo mais à noite estaria sós com Hillary e seu bando de chacais no spa. Pior, Mateu ficaria sozinho com Garrett e sua turma. Será que os dois conseguiriam manter a pose quando estivessem sem um apoio um do outro, ou quebrariam diante da pressão? Fim do capítulo.